I gave you my heart. E aí galera, beleza? Eu sou o Doni, bem-vindo ao Doni Nerds. Vamos trabalhar com esse boneco Nick Fury, vamos transformar ele no Rorschach, da série Watchmen. Pessoal, decidi usar a cabeça do Homem de Ferro para deixar para ser reutilizado a cabeça do Nick Fury, que ela tem muito detalhe e nesse caso não é necessário ter muito detalhe na cabeça, por isso foi utilizado a cabeça do Homem de Ferro. Enrolando uma tira de pedaço de biscuit, modelei o lenço no pescoço do boneco e com a esteca fui fazendo as dobras e os pequenos detalhes do formato do lenço. Troquei também os braços do boneco devido ao tamanho do braço original e as mãos ser muito pequena com a proporção do corpo. Utilizando o braço do Batman, devido aos músculos dele, foi necessário que eu cortasse um pouco da musculatura do braço dele para que um ficasse muito diferente na modelagem do braço. Utilizando a esteca ou algum palito, você pode fazer as marcações simulando as dobras da roupa. Só tome cuidado para não fazer muitas marcações para que não fique esquisito. Faça aos poucos e vai olhando os detalhes como tá ficando. Modelando as pernas, você pode usar o mesmo efeito. Só tome cuidado para não deixar tudo igual. Para facilitar, utilize uma imagem de referência sobre roupas. Ajuda muito. Para que a cor do biscuit não interfira na modelação, eu joguei um prime para na hora de modelar não confundir as partes da modelação. Após o prime, deixe secar bem e sempre certifique se já está seco o boneco para você iniciar a modelação novamente. Amasse bem o biscuit, deixando a massa bem fininha para você conseguir fazer a modelagem da parte do sobretudo do boneco. Cortando o biscuit em formato quadrado bem fininho, eu fiz a parte das costas e da frente do boneco, sempre encaixando e deixando o detalhe do lenço aparecendo. Com pequenas tirinhas, utilizei para fazer a gola e pequenos detalhes do sobretudo. Com pequenos furinhos, simulei a costura da roupa dele. Após modelagem, passei o prime, deixei secar para iniciar a pintura.
Iniciando a pintura, pessoal, sempre pelas partes de difícil acesso, né? Pelos cantinhos mais difíceis, para quando pintar a maior parte não ficar borrando. Então, iniciando pelas partes que tem bastante detalhinho, as partes que é difícil acesso, para começar a pintura. Primeiro pela cabeça, mão e pelas pernas, para mim não ter que ficar tendo dificuldade para pintar depois na parte de baixo do sobretudo dele. Lembrando também, pessoal, que depois de cada parte que você já efetuou a pintura, é bom deixar um bom tempo secando para depois iniciar outra parte. Após a pintura você deixar o tempo certo de secagem, não corre o risco de você pôr a mão numa parte e ficar borrando a outra parte com a mão com os dedos sujos de tinta. Nessa parte do lenço dele, tomei muito cuidado usando esse pincel ponta fina 00, é a numeração dele, é um pincel muito bom, tomando sempre cuidado para não relar na cabeça dele, né? Passando pelos vãozinhos. Iniciei a pintura do peito dele, do sobretudo, mas antes que eu terminasse de pintar todo o sobretudo, lembrei que eu tinha que fazer a imagem do rosto dele. Então, antes de terminar o sobretudo, eu deixei um espaço sem pintar para que eu pudesse segurar nesse espaço sem que eu tenha que ficar segurando sobre a pintura. Porque se fosse para mim segurar depois de pintado, poderia danificar a pintura. Então, antes disso, eu não pintei, deixei um espacinho para que eu pudesse fazer a pintura do rosto. Na pintura do rosto dele, eu iniciei com uma lapiseira, ou vocês podem pegar um lápis também, para vocês fazer como primeiro um rascunho antes de passar a caneta permanente, para não correr o risco de errar. Apesar que o rosto do Rorschach, as manchas do rosto dele não tem padrão. Não há muito problema se você errar, mas eu preferi usar primeiro o lápis antes de passar a caneta permanente. Para fazer a imagem no rosto dele, você pode usar alguma foto, alguma imagem do Rorschach, pega na internet ou alguma referência para você estar copiando. Utilizando uma caixa de isopor de lanche, fiz um círculo com a medida da cabeça do boneco, formando uma argola, encaixando na cabeça do boneco com um pedaço de biscuit, modelei em cima, e a faixa dele do chapéu utilizando uma tira de EVA. Galera, se vocês estão gostando do conteúdo desse vídeo, deixe seu like, pessoal. O like é muito importante para o canal, para o progresso. Só com um like o YouTube passa a perceber o conteúdo e a importância desse canal. Então ajuda nós aí, galera. Deixe seu like aí e se inscreva no canal. No lançador do Rorschach, eu utilizei uma bucha de parafuso com uns pequenos pedaços de plástico que tinha e um anzol de 3 pontas, e fui modelando com biscuit. Com a caneta marcador fiz os detalhes final, que são os botões do sobretudo e os detalhes da costura do sobretudo.